E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Então, nesse vídeo, eu quero comentar um pouco sobre essa tese, luterana, de somente a Bíblia como a fonte da fé, né? Essa tese de Lutero, o que é que ela, qual o transtorno, que ela causa quando quando um crente assume essa tese, de somente a Bíblia como fonte de fé. O que é que isso causa, Causa grande estrago na interpretação das Sagradas Escrituras. Por quê? Assumindo essa tese de que somente a Bíblia como fonte de fé, a pessoa abandona 15 séculos, 15 séculos de assistência do Espírito Santo à igreja, prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo que os primeiros séculos da igreja foi justamente para moldar as Sagradas Escrituras. Então, quando eu abandono a Sagrada Tradição, eu comprometo gravemente, eu mutilo gravemente a minha interpretação dos textos sagrados. Porque eu estou abandonando a árvore que deu esse fruto, que é as Sagradas Escrituras. A igreja, guiada pelo Espírito Santo, quem moldou as Sagradas Escrituras. Então, se eu abandonar essa tradição, se eu abandonar a Sagrada Tradição, eu mutilo gravemente as Sagradas Escrituras. E o outro ponto, e uma outra questão que a gente tem que analisar é que, assumindo essa tese de somente a Bíblia como fonte de fé, eu também rejeito, eu também desprezo a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, que prometeu à igreja a assistência do Espírito da verdade, do Espírito Santo. Então, quando eu abandono a Sagrada Tradição, eu também abandono a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Que não foi ele que disse lá em João 14, versículo 15 e o 17, e em João 16, 12 e 13, não foi Jesus Cristo que disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Quando vier o Paráclito, ensinar-vos-á toda a verdade. Se eu abandonar a tradição e abandonar essa promessa de nosso Senhor Jesus Cristo e ficar somente com as Sagradas Escrituras, eu mutilo toda a minha fé. Fica sem fundamento bíblico. Então veja, quando vier o Paráclito, ensinar-vos-á toda a verdade. João 16, 13. Ensinar-vos-á toda a verdade. E a igreja assistida pelo Espírito Santo, quem fez, quem moldou as Sagradas Escrituras. Então veja, a tese de abandonar a tradição e as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo é uma tese de Lutero, é uma tese que passou a ser aí a do protestantismo. De abandonar a Sagrada Tradição, abandonar as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo, abandonar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o próprio Jesus Cristo falou, prometeu essa assistência do Espírito Santo à igreja. Prometeu essa assistência à igreja. Então de modo algum, a gente pode abandonar a tradição. E de modo algum, a gente pode abandonar a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ele quem disse que ia guiar a igreja. Que ia pedir ao Pai o Espírito da verdade, que ia guiar a igreja em seu caminho, que ia guiar a igreja em seu caminho. Então, eu preciso crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa muito interessante que a gente vai ver, por exemplo, quando Lutero iniciou o seu protesto, veja, ele declarava que a Bíblia podia ser interpretada, essa palavra dele, que a Bíblia podia ser interpretada por qualquer crente, até mesmo pela humilde criada do moleiro. Antes mesmo, por uma criança de 9 anos. Veja, quando iniciou o seu protesto, Lutero, ele dizia que a Bíblia podia ser interpretada até mesmo pela criada do moleiro.
antes até por uma criança de 9 anos. Então ele dizia isso, que a Bíblia era muito fácil de ser interpretada, né? Até uma criança de 9 anos vai interpretar. Mais tarde, né, depois, quando ele foi né, contrariado pelos anabatistas, né, zwinglianos e outros, quando ele foi contrariado, aí a coisa mudou. A Bíblia, né, tornou-se para ele, veja, um livro de heresia, muito obscuro e difícil de entender. Então veja como é que é a questão, né, a incoerência. Quando Lutero, né, iniciou o seu protesto, dizendo que a Bíblia podia ser interpretada por qualquer crente, até mesmo por uma criada do muleiro, né, ou por uma criança de 9 anos, quando ele foi questionado por outras pessoas, aí a Bíblia passou a ser um livro, né, de heresia, obscuro e muito difícil de entender. Veja, é isso que dá. É isso que dá, né? É mutilar, tirar as Sagradas Escrituras, né, do seu berço, né, do seu contexto, abandonando a tradição, abandonando, né, as promessas de nosso Senhor Jesus Cristo, né, que prometeu, né, a assistência do Espírito Santo. Então é isso que acontece, né, quando um crente resolve assumir essa tese, né, somente a Bíblia como fonte de fé. Beleza, meus irmãos? Então tá aí, né, muito claro que a gente não pode, né, assumir, né, essa tese, né, do protestantismo, de a Bíblia somente, porque dá nessa tremenda, né, mutilação das Sagradas Escrituras, nesse abandono, né, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, né, nesse desprezo à promessa de nosso Senhor Jesus Cristo. Beleza? Se você não é inscrito ainda nesse canal, peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, compartilha essa mensagem com outras pessoas, deixa aí um joinha para fortalecer o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.